Soberano Pai Celestial, no poder do nome do Hamashia Yeshua, o nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo Bíblico de João 3 verso 22, versão King James atualizada. Este versículo: depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava, marca um momento crucial na narrativa de João. Ele nos revela a continuidade do ministério de Jesus, mesmo após o encontro transformador com Nicodemos. Após o diálogo profundo sobre o novo nascimento e a obra do Espírito Santo, Jesus continua a ensinar e a realizar milagres, demonstrando a natureza prática de sua mensagem e o compromisso de seu discipulado. A passagem se situa em um contexto histórico crucial, no momento em que João Batista estava ganhando reconhecimento por seu ministério de batismo. Através de seu trabalho, ele preparava o caminho para o Messias, pregando o arrependimento e apontando para a necessidade de um batismo de água como símbolo de arrependimento e nova vida. Jesus, entretanto, havia chegado e agora exercia seu próprio ministério, incluindo a prática do batismo, que tinha um significado diferente do batismo de João. Essa coexistência do ministério de Jesus e João gerava uma dinâmica única e questionamentos sobre a relação entre ambos, como podemos observar em João 4 versos 1 ao 3. O versículo 22 de João 3 aponta para a continuidade do ministério de Jesus e a importância do batismo em sua obra. Jesus, ao batizar, demonstrava seu compromisso com o arrependimento e a nova vida em Cristo, mas o foco principal do seu batismo não era o ritual em si, mas a transformação interior que ele proporcionava. Ao batizar, Jesus estava inaugurando a nova aliança, selando a reconciliação entre Deus e a humanidade, através de sua morte e ressurreição. O batismo se tornou um símbolo, uma expressão visível do processo de transformação espiritual que Jesus operava em seus seguidores. Estudo Bíblico, João 3 verso 22, versão Nova Almeida atualizada 2017. João 3 verso 22, depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Nos apresenta um breve, porém significativo, relato da atividade ministerial de Jesus após o encontro transformador com Nicodemos no capítulo anterior. Este verso marca uma transição geográfica e ministerial, destacando o ministério público de Jesus e o papel do batismo em seu contexto. A simplicidade da frase esconde uma riqueza teológica, que nos convida a refletir sobre a natureza do reino de Deus, o papel dos discípulos e a importância do batismo na fé cristã. A análise deste verso à luz da cosmovisão protestante e cristã nos permitirá compreender melhor a obra redentora de Cristo. Historicamente, o contexto de João 3 verso 22 situa-se num período crucial do ministério de Jesus. Após a conversa com Nicodemos, que ilustra a necessidade do novo nascimento espiritual, Jesus inicia uma fase de ministério público mais explícito na Judeia, região sob domínio romano e centro religioso do judaísmo. A escolha de ministrar na Judeia revela a intenção de Jesus de confrontar diretamente as lideranças religiosas de seu tempo e alcançar o povo judeu. O batismo praticado por Jesus e seus discípulos não era o batismo de arrependimento de João Batista, mas um batismo associado à fé em Jesus como o Messias, prenunciando o batismo no Espírito Santo que viria posteriormente, após a ascensão de Cristo. Este batismo, portanto, simbolizava a entrada no reino de Deus e a identificação com Cristo. Teologicamente, o verso destaca a continuidade do ministério de Jesus, agora em nova localização, e com ênfase no batismo como um símbolo da fé e da nova vida em Cristo. A presença dos discípulos ao lado de Jesus enfatiza a importância da comunidade do discipulado no seguimento de Cristo. A prática do batismo por Jesus e seus discípulos reforça o ensinamento de João 3, versos 3 ao 5 sobre o novo nascimento. A ação de batizar não era um mero ritual, mas demonstrava a realidade espiritual da nova vida em Cristo. Para o protestantismo, o batismo é um sacramento que simboliza a morte, o sepultamento e a ressurreição com Cristo, representando a fé pessoal e a obediência a Cristo. Não um ato mágico para a salvação, que se encontra unicamente na graça e no sacrifício expiatório de Jesus na cruz.
O verso, portanto, aponta para a necessidade da fé e da obediência prática, como marcas do seguimento de Jesus, refletindo-se numa vida transformada. Aqui vimos que Jesus estava permitindo que seus discípulos continuassem com a prática do batismo, porque Jesus ainda estava em carne. Jesus não tinha sido morto na cruz e ressuscitado para poder batizar com o Espírito Santo. Somente depois da ressurreição de Jesus que os seus seguidores foram batizados com o Espírito Santo. Confira o estudo bíblico, Atos dos Apóstolos 19 verso 4. Versão King James atualizada. Introdução. Atos 19 verso 4. Encontra-se num contexto crucial da narrativa de Paulo em Éfeso. Após encontrar discípulos que apenas conheciam o batismo de João Batista, Paulo esclarece a natureza e o significado deste batismo em relação à fé em Jesus Cristo. Este versículo é significativo por destacar a transição de um batismo preparatório para o batismo cristão, que marca a entrada na nova aliança, selada pelo Espírito Santo. Ele serve como um lembrete da importância de uma compreensão completa e correta do Evangelho, mostrando que o batismo de João, embora válido no seu tempo, não era suficiente para a salvação completa oferecida por meio de Jesus Cristo. Contexto histórico e cultural. No período em que João Batista ministrava, o povo judeu esperava o Messias prometido. O batismo de João era um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, preparando o caminho para a chegada do Messias. Ele chamava as pessoas a se arrependerem de seus pecados e a se submeterem ao juízo de Deus, antecipando a obra redentora de Cristo. Atos 19 descreve o encontro de Paulo com discípulos que, embora já batizados, ainda não haviam recebido o Espírito Santo e não possuíam uma compreensão completa do Evangelho cristão. Isso ilustra a necessidade de uma compreensão correta da obra de Cristo, que transcende as práticas religiosas superficiais. A cultura da época enfatizava a importância dos rituais religiosos, mas o Evangelho ressalta a fé em Jesus como o centro da salvação. Interpretação. De acordo com a teologia protestante e uma visão de mundo trinitária, Atos 19 verso 4, enfatiza a centralidade de Jesus Cristo na salvação. O batismo de João era um precursor, um chamado ao arrependimento que apontava para a chegada de alguém maior, Jesus, o Messias. A fé em Jesus, e não simplesmente o ato do batismo de João, é o que leva à verdadeira salvação. O versículo destaca que a obra de João era preparatória, direcionando as pessoas à fé em Jesus e ao recebimento do Espírito Santo, que é o selo da salvação e a garantia da filiação divina. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um chamado a autoexame, assegurando-se de que nossa fé esteja fundamentada em Jesus Cristo e não em práticas religiosas superficiais. É essencial ter uma compreensão profunda do Evangelho e da obra completa de Cristo, sua morte, sepultura e ressurreição para a verdadeira salvação e uma vida cristã plena e transformadora, guiada pelo Espírito Santo. Agora vamos para o estudo bíblico. 1 Coríntios 1, verso 17. 1 Coríntios 1, verso 17. A cruz de Cristo e a mensagem do Evangelho. O versículo 17 do capítulo 1 de 1 Coríntios revela um ponto crucial da missão de Paulo e da própria natureza do Evangelho. A declaração: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, e não com sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não se tornasse vã, nos confronta com a prioridade da mensagem de salvação sobre os ritos e a ênfase na simplicidade da fé em Cristo. Através desta frase, Paulo declara o propósito fundamental de seu ministério, e nos oferece uma profunda compreensão da centralidade da cruz de Cristo na fé cristã. O contexto histórico deste versículo nos coloca em meio à divisão e confusão dentro da igreja em Corinto. A cidade era conhecida por sua filosofia sofisticada e sua busca por conhecimento e sabedoria humana. O apóstolo Paulo se depara com diversas facções dentro da igreja, cada uma se apegando a diferentes líderes e filosofias. É neste contexto que Paulo precisa reafirmar a importância do Evangelho como a única fonte de salvação, e não como algo que possa ser manipulado por ideias e filosofias humanas. Ao afirmar que Cristo não o enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, Paulo destaca que a salvação não se baseia em rituais ou práticas externas, mas na fé em Jesus Cristo. A cruz de Cristo, símbolo da sua morte e ressurreição, representa o ato supremo de amor e sacrifício, que nos redime do pecado.
Portanto, a mensagem do Evangelho, que proclama a morte e ressurreição de Jesus, é a única que pode trazer verdadeira salvação. Ao rejeitar a sabedoria humana, Paulo enfatiza que a salvação é um dom de Deus, recebido pela fé, e não algo que pode ser conquistado através de esforços humanos ou conhecimento intelectual. A cruz de Cristo é a única fonte de esperança e salvação para todos aqueles que se colocam sob sua proteção.